Max Verstappen pode abandonar a Red Bull? Essa é a pergunta explosiva que está tirando o sono de Helmut Marko, experiente conselheiro da equipe austríaca. E olha, gente, quando um veterano de 82 anos como Marko começa a falar abertamente sobre incertezas e lealdade rara, é porque a situação está mais quente do que pneu macio em Mônaco, sob 40 graus Celsius de temperatura ambiente. Vamos mergulhar nos fatos que estão movimentando intensamente os bastidores da Fórmula 1. O tetracampeão mundial tem contrato blindado com a Red Bull até 2028, mas Marko deixou escapar uma declaração que deveria ligar todos os sinais vermelhos de alerta em Milton Keynes. Segundo o conselheiro austríaco, se a equipe não conseguir entregar um carro genuinamente competitivo para as revolucionárias regulamentações de 2026, Max pode seriamente reconsiderar sua decisão de permanecer. E quando falamos de reconsiderar, estamos discutindo uma possível mudança sísmica que balançaria completamente toda a estrutura política e competitiva da Fórmula 1 moderna. Mas calma, porque tem muito mais coisa nessa história intricada do que aparenta na superfície dos paddocks. Verstappen tinha uma cláusula de saída estratégica em seu contrato, que permitiria sua liberação automática e imediata, caso ele caísse para fora do sagrado top 3 no campeonato de pilotos até a parada de verão europeia. Essa cláusula delicada ficou completamente nula e sem qualquer efeito legal depois do Grande Prêmio da Bélgica, já que Max conseguiu brilhantemente manter sua posição confortável na liderança absoluta do Mundial. Com 28 pontos sólidos de vantagem matemática sobre George Russell, que ocupa a quarta colocação, o piloto holandês está temporariamente tranquilo. Mas será que essa tranquilidade aparente vai realmente durar até o final da temporada atual? Agora, aqui começa a ficar realmente interessante e politicamente revelador nos bastidores da categoria. Marko não perdeu a oportunidade dourada de cutucar diretamente a Mercedes, equipe que muitos especialistas renomados e analistas experientes consideram favorita absoluta para liderar o pelotão quando as revolucionárias regulamentações técnicas entrarem em vigor em 2026. O conselheiro foi direto ao ponto e sem papas na língua, declarando que a Mercedes se proclama líder inquestionável do futuro tecnológico, mas não há absolutamente nenhuma prova concreta disso. Uma provocação clara, calculada e bem direcionada à equipe alemã, que vem se gabando publicamente de estar completamente preparada para a nova era tecnológica da categoria rainha do automobilismo mundial. Mas será que essa confiança aparente da Red Bull é genuinamente real ou apenas uma cortina de fumaça muito bem elaborada pela assessoria? A verdade nua, crua e incontestável é que a equipe austríaca está enfrentando seu momento mais delicado e desafiador desde que Max chegou ao topo do pódio mundial pela primeira vez. Pela primeira vez, desde que o holandês se tornou dominante, eles não possuem o carro mais superior e tecnicamente imbatível do grid atual. A McLaren com Lando Norris e Oscar Piastri, junto com a Ferrari agora estrategicamente reforçada com Lewis Hamilton ao lado de Charles Leclerc, estão respirando perigosamente no pescoço dos atuais campeões mundiais de construtores. Isso cria uma pressão psicológica, técnica e organizacional absolutamente gigantesca para a temporada 2025 que se aproxima rapidamente. E aqui está o ponto central e mais dramaticamente importante da questão envolvendo o futuro de Max. Verstappen nunca dirigiu para qualquer outra equipe na Fórmula 1 durante toda a sua carreira meteórica e vitoriosa no automobilismo. Toda sua trajetória esportiva impressionante, todos os seus sucessos históricos memoráveis, todas as suas conquistas mundiais aconteceram exclusivamente com a Red Bull Racing desde o início. Marko fez questão absoluta
de destacar esse fato emocional em sua entrevista, chamando Max de membro importante e completamente insubstituível da família Red Bull. Mas até as famílias mais unidas e tradicionais podem profundamente decepcionar quando as expectativas elevadas não são adequadamente atendidas, não é mesmo? O que torna essa situação ainda mais complexa e estrategicamente imprevisível é o timing quase cinematograficamente perfeito dos acontecimentos no calendário da Fórmula 1. 2026 marca oficialmente o início de uma nova era regulatória completamente revolucionária, com mudanças profundas e estruturais nos motores híbridos e na aerodinâmica dos carros de corrida. É exatamente quando as cartas serão completamente redistribuídas no tabuleiro competitivo, e qualquer equipe pode surpreendentemente sair na frente da concorrência acirrada. A Red Bull está apostando todas as suas fichas técnicas e financeiras no desenvolvimento interno acelerado, inclusive assumindo a responsabilidade total de fabricar suas próprias unidades de potência pela primeira vez na história da equipe desde sua fundação. Mas e se der completamente errado essa aposta arriscada? E se a Mercedes realmente estiver certa sobre sua supremacia tecnológica futura? E se a Ferrari conseguir finalmente juntar todas suas peças históricas e criar um pacote técnico absolutamente vencedor? E se a McLaren mantiver sua trajetória ascendente impressionante dos últimos meses? São muitas incertezas simultâneas para um piloto que está completamente acostumado a dominar praticamente cada final de semana de corrida nos últimos 4 anos consecutivos de títulos mundiais. Marco reconheceu abertamente que existe sim o risco concreto e real de Max repensar completamente sua posição estratégica no esporte que o consagrou. Segundo ele, faz muito mais sentido comercial e esportivo para o piloto holandês ficar temporariamente, observar cuidadosamente como as coisas se desenvolvem tecnicamente, e se a Red Bull não conseguir ser competitiva na nova era, reconsiderar sua decisão com calma e maturidade. É uma estratégia inteligente e madura, mas também extremamente perigosa para uma equipe que construiu literalmente todo o seu futuro organizacional em torno do seu piloto estrela absoluto e incontestável. A realidade incontestável é que Verstappen está em uma posição absolutamente única no esporte mundial do automobilismo. Aos 27 anos de idade, ele já conquistou impressionantes 4 títulos mundiais consecutivos e tem pela frente pelo menos mais 5 ou 6 anos de carreira no auge físico e mental. Ele pode se dar ao luxo total de escolher exatamente onde quer competir, e todas as 10 equipes do grid atual fariam verdadeiras loucuras financeiras para tê-lo pilotando seus carros principais na próxima temporada. A lealdade que Marco tanto elogia e valoriza pode ser severamente testada se a Red Bull tropeçar na transição crítica para 2026. E convenhamos, honestamente, na Fórmula 1 moderna, lealdade é um sentimento que costuma durar exatamente enquanto os resultados positivos aparecem consistentemente nos finais de semana. Quando o carro simplesmente não anda competitivamente, até os relacionamentos mais sólidos e duradouros começam a rachar irreparavelmente sob a pressão dos resultados. A declaração aparentemente casual de Marco revela muito mais do que ele gostaria de admitir publicamente aos jornalistas. Mostra uma equipe genuinamente preocupada, uma liderança experiente que sabe perfeitamente que seu maior trunfo competitivo pode escapar definitivamente se não mantiver o nível histórico de excelência técnica que caracterizou a Red Bull nos últimos anos de domínio absoluto. O que você acha dessa situação delicada? Max Verstappen vai realmente considerar uma mudança radical de equipe se a Red Bull não entregar um carro vencedor? Deixe sua opinião detalhada nos comentários. E não esqueça de se inscrever no canal
para não perder nenhuma novidade quente do mundo da Fórmula 1.